Valha do IFMG Campus São João Evangelista e vou continuar a falar para vocês um pouquinho sobre rede de computadores. Vamos continuar falando sobre os principais conceitos, que devem ser aprendidos para que a gente possa evoluir no entendimento sobre rede de computadores. Nós vamos falar nessa aula sobre equipamentos de rede, transmissão de dados, sinal analógico versus sinal digital, modulação e demodulação. Vamos lá? Equipamentos de rede. Bem, o principal equipamento de uma rede é a placa de rede. A placa de rede é um dispositivo, de hardware responsável pela comunicação entre os computadores da rede. Esse é um exemplo de placa de rede cabeada e esse aqui é um exemplo de placa de rede de Wi-Fi, que utiliza um sistema sem fio, por isso que ela tem essa anteninha aqui para captar um sinal de radiofrequência. Então, gente, a placa de rede ela fica instalada dentro do gabinete de um computador. Então, ela fica lá e através dela que um computador consegue se comunicar com outro computador. Outros equipamentos de rede são o hub, switch e também o roteador. Hub e switch são equipamentos de rede utilizados dentro de uma mesma rede, ou seja, eles são concentradores de rede e servem para fazer a comunicação de um computador com outro computador, ou seja, para interligar os computadores dentro de uma mesma rede. Hub e switch são muito parecidos fisicamente, a gente já falou disso na aula anterior, só eles têm uma diferença de funcionamento. O switch tem um desempenho maior em relação ao hub. E o que é o roteador? Bem, aqui tem um exemplo de um roteador. Esse roteador aqui é um roteador integrado. Peraí que nós vamos falar sobre o roteador. Roteador é um equipamento utilizado para comunicação entre duas redes. Ele é mais inteligente que o switch, pois além de poder fazer a mesma função deste, também tem a capacidade de escolher a melhor rota que um determinado pacote de dados deve seguir para chegar ao seu destino. Observem que o roteador é diferente do hub e do switch porque ele tem essa possibilidade de unir duas redes, geralmente uma rede LAN com o WAN. Vamos pensar aqui uma rede doméstica que você pode ter lá na sua casa e essa rede com conexão à internet, que é uma outra rede. Então, ele faz a união de duas redes e, ao mesmo tempo, ele escolhe a melhor rota. E o que é essa melhor rota? Vamos pensar aqui num exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui de São João Evangelista a Governador Valadares. Observem que entre a origem e o meu destino, eu tenho várias rotas para poder fazer esse trajeto. Nós podemos passar por Guanhães, que é um caminho, podemos passar por Virginópolis, é outro caminho, ou podemos passar por Peçanha. Então, eu tenho 3 rotas para chegar ao mesmo destino. Então, o que é a melhor rota? É a rota que tem a menor distância física entre a origem e o destino e, ao mesmo tempo, que esteja menos congestionada. É mais ou menos o que o GPS faz. Escolhe a melhor rota baseado em condições de tráfego e também na distância física entre a origem e o destino. Então, o roteador é como se a rede fosse uma cidade grande e o roteador escolhesse os caminhos mais curtos e menos congestionados. E o que é o roteador integrado? Bem, o roteador integrado é o equipamento que faz o papel do switch, do próprio roteador, de escolher a melhor rota, e também fazer a união entre duas redes, e também de um outro equipamento chamado Access Point. Então, vamos olhar aqui, esse roteador integrado. Observem que ele tem aqui 4 portas de RJ45. Essas 4 portas me dizem o quê? Que ele faz o papel do switch, concentrador de rede, então ele consegue montar uma rede, é possível montar uma rede, colocar cabos nesses computadores até chegar nesse switch. Então, eu consigo interligar aqui 4 computadores em rede local. Agora, observem que ele tem aqui uma outra porta, que é uma porta para uma outra rede, geralmente para uma WAN.
para uma rede geograficamente distribuída, como a internet. Então, ó, ele faz o papel de LAN, de switch, interliga 4 computadores, e ao mesmo tempo essa rede LAN está sendo conectada a uma outra rede WAN. No caso aqui, nós demos o exemplo da internet. Além disso, observem que esse roteador ele tem algumas anteninhas. Essas anteninhas fazem o papel do access point. E o que ele faz, na verdade? Ele captura sinal de radiofrequência, sinal de uma rede sem fio. Então, o access point, também chamado de AP, ou ponto de acesso, é um equipamento utilizado, né, como um distribuidor de radiofrequência. Ele distribui através das suas antenas o sinal de radiofrequência para que outros equipamentos possam capturar esse sinal e aí fazer uma conexão entre eles. Esse equipamento também faz a interconexão entre duas redes. Olha, observem que ele tem a mesma função do roteador, fazer interconexão entre duas redes. Só que aqui tem uma diferença. Uma rede é cabeada, ou seja, uma rede entre os computadores é utilizado cabo para interligação entre eles, e outra rede sem fio, outra rede onde o access point vai emitir um sinal de radiofrequência para que os outros equipamentos capturem esse sinal. Nós vamos falar agora sobre transmissão de dados. Nós temos 3 mecanismos de transmissão de dados. O mecanismo simplex, half duplex e full duplex. Como que funciona a transmissão de dados em cada um deles? Bem, a transmissão de dados no modo simplex usa-se apenas um dos 2 possíveis sentidos de transmissão. Aqui no exemplo nós temos o equipamento transmissor e o equipamento receptor. Então, o transmissor sempre envia os dados para o receptor somente recebe. Um exemplo desse tipo de transmissão, nós podemos citar o controle remoto de uma televisão. O controle remoto emite um sinal que está sendo transmitido para um equipamento receptor, que no caso desse exemplo é a televisão, que só recebe aquele sinal que é transmitido pelo controle remoto. Modo de transmissão half duplex. Half duplex, a transmissão pode ser feita nos 2 sentidos, mas apenas um de cada vez. Então, nós temos o equipamento transmissor, temos o equipamento receptor, o transmissor envia para o receptor, e aí, quando possível, o receptor pode enviar também os dados para o transmissor. Só que um de cada vez, nunca ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo de uma comunicação half duplex. Vocês conseguem lembrar daqueles radinhos, walkie-talkie? Aqueles radinhos onde a gente fazia comunicação, muitas vezes, enquanto a gente era criança. Lá a pessoa fala, um fala, e aí o outro escuta, e na hora que o receptor, né, a pessoa que está recebendo aquele áudio, quer falar, ele fala câmbio, né? Ele está dizendo para o outro, agora eu vou falar, agora é minha vez. Então, os 2 podem transmitir dados, porém um de cada vez. E o modo de transmissão full duplex? Bem, é uma transmissão que ocorre de forma simultânea. Transmissor envia e recebe, e receptor envia e recebe, tudo ao mesmo tempo. Bem, gente, em rede de computadores, qual que é o modo mais utilizado? Na verdade, para a gente saber qual que é o modo mais utilizado, a gente tem que estudar um pouquinho sobre os cabos, sobre os meios de comunicação entre os dispositivos da rede. Cada meio utiliza um modo de transmissão. O modo mais utilizado pelas redes de computadores é o modo half duplex. Sinal analógico e sinal digital. O que é sinal analógico e o que é sinal digital? Vamos pensar no sinal analógico. Sinal analógico é todo sinal que pode ser representado utilizando vários valores. Ele é um sinal totalmente variável, irregular. Se a gente for representar numa curva, né? É uma curva que sobe e desce totalmente irregular. O sinal analógico, como exemplo, eu posso citar o áudio. O áudio que está sendo transmitido para vocês, geralmente ele é um sinal analógico. Por que ele é um sinal analógico?
porque ele é um sinal bem variável. Às vezes a gente pode falar mais alto, mais baixo, mais grosso, mais fino. Se a gente for representar, né, esse sinal num gráfico, ele ficaria uma curva totalmente irregular. Então, isso é o sinal analógico. E o que é o sinal digital? Sinal digital é também chamado de sinal modular. O que é um sinal modular? É um sinal representado apenas por dois valores. Valor 0, que fica embaixo do meu gráfico, e o valor 1. É um sinal mais constante, é um sinal modularizado. Bem, onde a gente usa sinal analógico, onde a gente usa sinal digital? Um exemplo de sinal analógico, né? Se a gente for olhar, é o cabo utilizado para transmissão de telefone fixo. Então, aquele cabinho ali, geralmente, ele trafega um sinal do tipo analógico, sinal de áudio. E nós temos também equipamentos que trabalham com sinal digital, como os computadores, né, celulares e tablets. Eles usam o sinal do tipo digital, um sinal mais constante, mais modularizado. Modulação e demodulação. Continuando com a questão dos sinais, quando a gente tem um canal de comunicação que usa um determinado sinal e vamos usar equipamentos para fazer transmissão um entre o outro, né, usando outro tipo de sinal, a gente precisa de um equipamento que faz conversão desses sinais. Esse equipamento é chamado de modem. Então, o modem, ele faz, né, conversão de sinal analógico para digital e de digital para analógico. Se a gente for observar a palavrinha modem, ela veio dessas duas palavrinhas aqui, ó, modulação e demodulação. O que é modular um sinal? Modular um sinal é pegar um sinal analógico, variável, e transformar ele num sinal modularizado. E o que é demodular? É o processo inverso. Pegar um sinal modular e transformar ele num sinal variável, ou seja, sinal digital para sinal analógico. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo. Eu tenho um computador que está querendo se comunicar com outro computador através da linha telefônica. A linha telefônica utiliza sinal analógico e os computadores utilizam sinal digital. Então, para que essa comunicação ela ocorra, é necessária a utilização de um modem em uma ponta e outro modem em outra ponta. Então, aqui nessa ponta de cá, o que está ocorrendo? Então, o sinal digital está saindo do computador, indo até o modem faz a conversão do sinal digital para analógico e transmite esse sinal na linha telefônica. Chegou aqui no outro modem, na outra ponta, o modem recebe o sinal analógico, converte ele em digital para que ele seja entregue para o outro computador. Então, o modem sempre faz esse processo de modular e demodular. Bem, gente, nossa aula já chegou ao fim. Deixamos aqui algumas atividades para que vocês façam, para ver se o conteúdo realmente foi aprendido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!